E hoje, dando continuidade, hoje recebemos o meu grande amigo, jornalista, fotógrafo, amante, amante de viagens, cozinheiro, talentoso, massagista, para um grande bate-papo cheio de histórias e experiências incríveis. Meu amigo Márcio Fernando Dibi. Márcio Dibi. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite, me honra muito estar aqui com vocês hoje, dizer da importância que eu acho desse podcast para uma cidade como Cristais Paulista, no sentido de preservação da nossa história, da nossa memória, do nosso povo. É muito bacana poder estar participando com vocês nesse momento. E eu só Muito obrigado. agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade aqui, né? Pedimos para todos que tá na nossa live, né, ao vivo, para que comente, compartilhe, que no final vamos ter vários sorteios de vários brindes da Costelada, da Carla Papelaria, do Empório número um, do Charles Pérez. E durante o programa vamos estar falando de vários outros parceiros que nós temos no nosso podcast. Tá bom? Também, né, quem quiser fazer perguntas para o nosso convidado, tá aberta a caixinha de perguntas tanto no YouTube quanto no Facebook, que vamos interagindo aqui com o Marcinho. Márcio, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, eu viajei muitos anos com meu pai. Eu fui por um período vendedor ambulante. Depois, aos 14 anos, estabelecido na cidade de São Paulo por um determinado tempo, eu fui empacotador de uma firma de calçados, da Zapata. E depois, eu me locomovendo para Franca, eu fui sapateiro numa média de calçados. Depois, voltei a ser vendedor por um longo tempo, né, como caixeiro viajante junto com meu pai. Voltei a estudar, recomecei a estudar, me formei na área de comunicação, fiz comunicação. A partir de 93, eu pratiquei a convite da prefeitura por 25 anos seguidos nos cargos de diretor de cultura, esporte, turismo, educação, em várias áreas administrativas, né? Tem todo o meu empenho na área, na área mais profissional solo. Eu gosto muito de ter o meu trabalho visto como solo, né? Então eu fiz várias produções, como revistas e jornais próprios para Cristais Paulista, sempre trabalhando em direção a Cristais Paulista, né? É, e o tempo foi passando dessa forma. Hoje eu faço tudo o que eu gosto. Eu sou massagista, também sou cozinheiro, né? E sou jornalista por profissão, por adesão profissional. Isso aí. Gente, até aconteceu uma falha aqui no início, né? Hoje, por um compromisso profissional, né? Nosso apresentador, comentarista, Daniel, não pôde estar aqui presente, que nos próximos, com certeza, ele vai estar. Um abraço, Daniel. Ele até mandou aqui pedindo o link do programa, que vem bom de viagem, que faça uma boa viagem de volta, né? E desculpa pela falha, tá? Ô Márcio, é, principalmente quem te conhece, né? E é amante pelas suas fotografias, que são centenas de milhares, né? Parece, né? 270 mil. Mil, né? Como que você iniciou na fotografia e no jornalismo? Então, eu tenho grandes recordações do meu início com a fotografia, porque desde criança eu sempre gostei de fotografar. E antigamente tinha uma maquininha chamada Tequinha que era descartável. Então você ia lá, comprava um rolo de filme e você ganhava a máquina para poder fotografar. E eu começava a fotografar. Só que meu pai, nesse ponto, era um pouco sacana comigo. Por quê? Porque, na verdade, não se tinha tanto dinheiro à disposição para revelar a quantidade de fotos que eu batia. E o que que ele fazia? Eu dava para ele o rolinho de filme para revelar e ele falava para mim assim: Ih, estragou tudo. Então, durante muito tempo, eu me achava um péssimo fotógrafo. Eu falava assim: pô, eu tiro foto, estraga tudo, todo dia estraga tudo, né? Mas com o tempo eu fui entendendo que era falta de dinheiro para revelar essa quantidade de foto. Mas depois a gente vai crescendo, começa a trabalhar e eu comecei a retirar fotos.
Na verdade, Dito, eu nunca me vi como um fotógrafo profissional. Eu sou um amante da imagem, daquilo que eu vejo e gosto de levar para casa, aquela imagem que eu vejo. Eu sou muito contemplativo nesse ponto e tudo que eu contemplo eu levo para minha casa. E a fotografia foi uma terapia, que eu descobri como forma de me aquietar um pouco, de levar tudo que eu quero para minha casa. E eu tenho uma coleção gigantesca de foto hoje que compreende a América do Sul, uma parte da Europa, mas principalmente do Brasil, né? É, e é justamente por causa disso. Eu quero trazer para mim todas essas imagens. Eu não vejo o meu hábito de fotografar como foto arte, eu não considero a minha fotografia uma arte, sim apenas uma foto memorativa. Né? Eu trago para mim. É que de repente as pessoas olham as minhas fotos e começam a falar do Marcinho Dib, fotógrafo, e que as minhas fotos são bonitas. Eu agradeço muito por isso, né? Porque com o passar do ano, assim, com o passar dos anos, o seu próprio olhar a respeito do que você quer fotografar, ele vai se direcionando para algumas determinadas posições de fotografia que você fala, poxa, isso aqui realmente ficou bonito. Eu vou conseguir levar para mim, para minha própria contemplação e para poder mostrar para as pessoas o que eu consegui fazer com um pequeno cenário, né, com um pequeno recorte da nossa realidade que eu quero trazer para mim e gosto muito de distribuir isso para as pessoas, né? Então eu vejo sempre as pessoas falar, ah, você é fotógrafo, você fotografa muito bem. Não, não vejo nada disso. Não vejo foto minha como arte, não vejo foto minha profissionais, como no sentido de profissionais, apesar de já ter alcançado a possibilidade de venda de muitas fotos minhas, né? Mas é mais um prazer pessoal. A foto eu carrego para mim como um prazer pessoal, como meu momento de contemplação e como preservação das minhas memórias próprias. E adoro compartilhar isso com as pessoas. Até você tem uma página no Facebook, onde que está a maioria das suas fotos, né? Então, a maioria das minhas fotos hoje estão disponibilizadas no Google Drive, que é onde eu guardo a carga gigantesca de fotos que eu tenho, que é 270 mil fotos. Mas no meu Instagram é onde eu disponibilizo a maioria das minhas fotos. Eu tenho hoje no meu Instagram, nomadista.brasil. Uhum. Eu tenho hoje lá a média de 6.200 postagens. Eu nunca posto uma foto só, eu sempre posto de 10 a 15 fotos, 20 fotos. Deve dar um volume só no meu Instagram de 20 mil fotos demonstradas, né? Algumas viagens que eu faço, que eu trago várias fotografias, eu costumo postar no meu Facebook próprio, né? E eu tenho uma página que eu montei na tentativa de vender fotos, porque arrecadar uma graninha sempre é bom e isso me ajuda a viajar mais, né? Então eu tenho uma página chamada Márcio Dib, Imagens e Cores, né? E aí nessa página é onde eu comercializo várias das minhas fotos. Maravilha. Lembrando, né, para todo mundo comentar, compartilhar mais esse episódio, que no final teremos vários sorteios de vários brindes, tá bom? Vamos todo mundo aí compartilhar e comentar. Aqui alguns comentários já do Adriano Oliveira, Adrianinho, a Marcinha, a Marcelena, a Marilene falou que não ia perder de forma Ah, alguma. obrigado, Marilene, sempre amiga querida. Um beijo. É isso aí. Ô, Marcinho, e viagens marcantes? Quais foram Eu sei que foram muitas, né? Alguns países e algumas, eu acho quase todas as capitais, né? Sim, quase Tem todas as capitais alguma do viagem Brasil. marcante e experiência curiosa? Dito, toda viagem que eu faço é sempre uma viagem marcante. Porque assim, eu tenho uma necessidade pelo novo que é muito grande. Eu tenho uma necessidade de novas visões cotidianas, e isso está regado no meu crescimento, isso vem comigo desde muito cedo, e eu tenho uma necessidade muito forte por conhecer coisas novas diariamente, né? E isso talvez a fotografia me ajude, porque me torna um cara muito observador. Mas todas as cidades que eu fui, cara, são cidades marcantes, cada uma com a sua característica. é, São cidades que me trazem grandes histórias. Eu gosto muito de viajar sozinho, embora eu também goste de viajar acompanhado com alguns amigos de vez em quando, porque eu acho que faz parte também, a gente tem que prestigiar esse lado de não abandono total, né, de uma situação, né, é, com os seus próprios amigos.
Mas toda viagem, cara, ela é uma coisa muito marcante. Eu tenho certeza que eu vou e volto com novas perspectivas completamente diferentes. Tem algumas pessoas que perguntam para mim, assim, eles ficam muito curiosos no sentido de que eu faço essa quantidade de viagem por fuga, eu estou fugindo de alguma coisa. Aí eu falo assim, não, eu acho que não tem nada a ver. Isso é uma característica minha. E você também pode pensar ao contrário, porque na verdade, quando eu viajo, eu estou buscando alguma coisa. Sim. E estou buscando mesmo, porque se a pessoa conseguisse entender que quando eu viajo, eu estou buscando imagens novas, vida nova, sentidos novos para a minha vida, isso muda de foco perfeitamente. E é o que eu consigo fazer. Eu gosto de mudar de foco a minha vida em cada viagem que eu faço. Todos os lugares E, foram e- fundamentais e para isso. experiência curiosa? O que que mais de curioso em cidade, em país, Cara, que te surpreendeu? tudo é, Sim, que tudo é muito curioso, tudo é muito assim, tudo me surpreende. Eu tenho essa raridade de que tudo me causa surpresa. Tudo me causa um espanto que é bastante bacana, porque é através desse espanto que eu consigo me localizar. Tudo me dá espanto. Eu tenho algumas cidades, algumas histórias marcantes, por exemplo, o que eu vivi em Macapá, né? Uma cidade como Macapá, ela tem uma tradição muito diferente da gente, culturalmente muito diversa, muito indígena, né? É uma cidade que não tem cara de capital, fica nas margens do Rio Amazonas, é uma região belíssima da região amazônica, né? Mas eu emagreci 8 quilos. Em 21 dias que eu passei em Macapá, eu emagreci 21 quilos. E o porquê que tudo isso se dá? Não há crítica nenhuma no sim, sentido da maneira deles serem, mas é muito diferente da nossa realidade aqui. O sistema alimentar é muito diferente, o sistema de vivência é muito diferente. Para você ter uma ideia, em Macapá eu passei 21 dias hospedado numa residência que era sobre uma palafita. E nessa palafita é onde tudo cai, a água da chuva cai, a água do esgoto cai, tudo cai ali de baixo, uhum. né? Então, assim, num calor de 42 graus, tudo era muito difícil de eu acostumar, e aquilo fazia eu perder o apetite, fazia eu perder a fome, e eu não conseguia comer nada que era produzido ali. Por quê? Porque são realidades muito diversas da nossa. A gente chega a uma situação de fazer uma observação de que tem aqui para o lado do sul, sudeste, ainda tem assim um médio padrão de vida da sociedade brasileira, Uhum. mas lá para cima a coisa é, é muito mais diferente do que aqui. É bem mais diferente essa realidade cultural, essa realidade com todas as coisas que nós estamos acostumando. Mas eu amei o Amapá, tive na Alta Floresta por 21 dias, né? Tive nas margens do Rio Amazonas durante muito tempo, naveguei o Rio Amazonas inteiro, né? Então, assim, tudo é muito diverso, tudo te traz uma lembrança muito boa de todos os locais que Entendi. eu já pude pisar. E falando de viagem, a relação com a culinária, né? Além de você fazer várias viagens, a culinária, a comida típica de vários lugares, você, igual eu falo, é cozinheiro de mão cheia, né? Talentoso, É, né? dizem, Dizem, né? Muitos dizem, dizem, né? E qual que é o prato que você mais prefere preparar? feijoada. Deixa. Eu amo feijoada e Meu, eu acho que todo mundo é obrigado a sim, comer sim. feijoada. Eu acho que todo mundo é obrigado a gostar de feijoada. E quando fala para mim que não gosta de feijoada, eu E fico foi bicudo e de cara O feia. Léo Costa, Leonardo. Quando Eu fala fui para mim lá que não para gosta, adivinhar quem que era. Ele falou assim: ah, é o que faz, que gosta de fazer uma feijoada. É é. esse mesmo. Manda um abraço Então, pro Léo. abraço, Léo. Obrigado por gostar da minha feijoada e de vez em quando participar comprando, porque é com esse dinheiro que eu viajo, beleza? Ai, Então, continue comprando quando eu te oferecer. ai. Mas a minha relação com a comida no geral, com a alimentação, ela foi uma coisa assim, ela foi uma questão de sobrevivência mesmo, né? Assim, que nem, por exemplo, nós éramos muito crianças, eu e meus irmãos, e a gente viajava o Brasil com meu pai. O meu pai saía para trabalhar e a gente ficava nos hotéis. Então, assim, não era uma coisa que dava para a gente comer em restaurante todos os dias sozinho. Então, a gente tinha que ir aprendendo a fazer essas determinadas coisas, né? Um arrozinho, um feijãozinho, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e isso foi crescendo. E essa necessidade de viver sozinho, essa coisa de você viver sozinho, você acaba tendo que preparar a sua alimentação.
né? E é daí que surge essas questões da gente ter que cozinhar. E um belo dia alguém falou que a minha comida era muito boa e quis me contratar para eu fazer um jantar na casa dele. Beleza, eu fui fazer o jantar na casa dele. Fui fazer o jantar na casa dessas pessoas, adoraram, e eu fui sendo contratado. E a partir dali eu nunca mais deixei de ser contratado para cozinhar, Uhum. né? Assim, eu costumo dizer que eu sou um cozinheiro da simplicidade. Eu não consigo fazer pratos sofisticados e nem tenho interesse em fazer. Não é a minha praia ficar fazendo pratos sofisticados. Mas no dia a dia tem aquelas questões de você fazer o que é legal para todas as pessoas. Então eu consigo fazer uma gama de pratos dentro daquilo que eu sei cozinhar, que pelo que as pessoas dizem, fica muito bom e eu continuo sendo contratado por isso, né? E isso muito me ajuda a viajar. Mas assim, aqui no chat, aqui no YouTube, né? A Rosária, Tati Ah, Anidib, um abraço, Tati Dib, minha amada Valcir sobrinha, o Júnior, Valcir Marcelino, Marta grande Pio, Piraí, Marta Piraí, minha prima querida, Marilene, Marilene Michele Moraes, Michele Navarrete, Navarrete, um Aliandra, abração, Ana Paula. pessoal de São Lembrando aí, ó, Paulo. que quem. Vamos compartilhar, vamos comentar. Gerson Rocha, Maria Gerson Rocha, José, grande amigo. Tassiana. Bastante comentário aqui, eu tava até me perdendo aqui. O Alisson. Que quanto. Ó, Patrícia Oliveira. Muita gente, graças a Deus, muita gente. Vamos compartilhar, vamos comentar, porque quanto mais comentar, mais chance de ganhar nossos prêmios, tá, Isso Marcinho? mesmo, com Falando certeza. aqui, ó, voltando a falar da feijoada do Cantinho, dia 24 de agosto, a costelada, falou da feijoada, Vou da torcer para eu vou costelada do torcer Cantinho. para eu ganhar esse ingresso aí. Ah, marmelada, não pode, hein? Dia 24 de agosto, a Eu acho partir que o do podcast tinha que dar um meio-dia. de presente para os convidados. Ó, quem sabe, né? Estamos Ao esperando. Empório número um. Cadê a Empório número um? Vamos sortear no final um fardinho de Aí, cerveja, eu queria ganhar isso né? também. A Carla Papelaria, que vai ser um copo térmico. Quem mais, Carla? Passa aí os nossos apoiadores, patrocinadores. Agradecer, né? O que a partir de hoje, o nosso patrocinador, Pets e Grandes, Clínica Veterinária Plantão 24 horas, cirurgia geral. Agradecer ao Léo, ao Alisson pela confiança e, se Deus quiser, vai ser bom para todos, né? Pets e Grandes, né? Ô, Márcio, é, conta uma história inspiradora de alguma viagem sua. Cara, como eu já falei para você, eu sou muito contemplativo. E a minha sede é pelo novo, é por conhecer o novo. Quando eu saio para viajar sozinho, tudo é muito contemplativo, né? Assim, eu paro onde eu quero, eu vejo aquilo que eu quero, eu sou capaz de ficar horas sentado na beirada de uma estrada vendo uma paisagem, eu sou capaz de ficar horas e horas em cima do topo de uma montanha olhando a paisagem. E tudo isso, cara, me traz grande inspiração para minha vida, porque eu tenho momentos de reflexões muito íntimas nesses momentos. E isso é muito bacana. Por quê? Porque, na verdade, eu acabo me encontrando a razão de eu ter que viajar, né? Eu não sei se você sabe, mas a razão de eu ter que viajar dessa forma e de buscar o novo é muito relacionado com as minhas origens. Elas estão muito relacionadas com quem eu sou, né, e de onde eu vim. E é daí que nasce essa necessidade de contemplação. Eu acho tudo isso muito inspirador e eu indico sempre para as pessoas fazerem mais isso, Sim, e né? quando você vai viajar, você vai sair aqui de Cristais. Você planeja um roteiro, eu vou sair daqui e vou até tal Eu, lugar, esse é o meu final. Ou não, você vai criando o roteiro eu, durante a sua Eu viagem. sou meio atrapalhado. Às vezes eu até planejo a viagem, mas tudo que aparece de novo no caminho, eu me desvio do caminho, retorno para ele, desvio do caminho, retorno de novo e vou desviando e retornando, e vou desviando e retornando. Por quê? Porque isso me dá uma possibilidade de conhecer ter umas outras escolhas e conhecer outras coisas que não estava no roteiro e na programação.
Uhum, de conhecer, né? Então, assim, eu tenho um caminho, eu sei para que região eu quero ir, uhum. mas eu não sei o que vai acontecer lá. E eu sou muito disposto a fazer qualquer mudança dentro desse caminho, não tem problema. Se alguém me falar que é uma coisa super bonita que não estava previsto para eu ver, eu quero ir ver. Uhum. Se tem uma paisagem muito bonita que a gente vê subindo um morro, eu quero subir o morro. E talvez isso não estivesse previsto E no você meu tem esse caminho. número de cidades que você já conheceu? Não, não tenho, mas são Mais ou menos? muitas. Não. Capitais, né? Capitais você sabe. Não só Qual capitais. falta para você conhecer? Então, aqui no Brasil, na verdade, falta o Acre, falta Rio Branco, né, em Roraima, né? Eu ainda quero subir o Monte Roraima também, né, que tem algumas coisas que eu quero fazer nessa região. Aqui para o lado de baixo tem uns dois estados do Nordeste que eu preciso fazer, e não é que eu não fui ao estado ainda, eu não atingi a capital, né? Porque assim, eu sou muito daquele assim, quer conhecer um estado verdadeiramente? Comece pela capital. Ou então faça o contrário, faça o estado, mas nunca deixa de conhecer a A capital. capital. Ali é que está centralizado todos os povos que você tem no estado. Ali é o reflexo de tudo que acontece no estado, é a capital. Então, assim, passe pela capital, independente de. Então, faltam umas quatro capitais aí no Brasil que eu quero fazer. Tem algumas capitais que eu já fui, mas eu não consegui fotografar, porque na verdade, quando eu fui era com meu pai, então, assim, eu era pequeno e era naquela época que não tinha foto digital, que você podia. Hoje você pode tirar 500 fotos, que qual é a diferença? Nenhuma, você não paga nada, né? Mas aquela época não, aquela época tinha que revelar e Revelação, ficava um exatamente. tanto quanto caro essas revelações no Mercedes. Ó, a Tatiane Dib fala pro meu tio que ele é meu orgulho. Ah, você também, querida. Você também é o orgulho do tio. O tio te ama muito. Gente, vamos comentar, vamos compartilhar. Todo mundo aí, né, Marcinho? O Marcinho Isso, que aprendeu a compartilha criar a aí. lista de transmissão Eu meia, estava aqui meio na aprendendo hora aqui. agora, na Então, hora. quem estiver assistindo aí, se puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar na própria página, dar um like, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante Isso aí. para o nosso canal crescer, né? Pretendemos trazer várias pessoas da E vamos cidade, prestigiar o primeiro prestigiar o canal primeiro de canal. podcast de Cristais Paulista. Extremamente importante esse prestígio para o próprio canal, né? É isso aí, Fantástico. Márcio. Ô, Márcio, falando um pouquinho porque você é jornalista. Sim. A sua formação é jornalista. E qual que é o desafio hoje, com redes sociais, com tudo muito aberto, todo mundo pode hoje? Qual que é o desafio do jornalista hoje, da notícia? Então, hoje nós temos a rede social, as redes sociais, que é onde a maioria das implantações de notícias são feitas, né, da colocação de notícias são feitas. Há uma diversidade muito grande de opiniões, né, que são opiniões diversas de todos os lados, né? E isso chega a ser até muito bacana e ser até muito democrático, né? Mas a gente percebe que as notícias hoje agradam menos as pessoas, né? Hoje você tem uma disputa que fica muito transparente, os contras e os a favores sobre qualquer assunto, né? Então, aí o que que acontece? O jornalista vai lá, coloca uma matéria em qualquer mídia, e aí nos comentários você sempre vai encontrar aquela quantidade a favor e aquela quantidade contra, e que, por incrível que pareça, elas começam a se atacar em determinado momento. Então, isso eu acho que isso é uma consequência das redes sociais. Né? Isso é falta de entender o espírito democrático de que cada um deve ter preservado a sua opinião, né? Ainda que uma matéria seja feita em algum canal de alta confiança, porque a gente sabe que existe também muita manipulação em matérias jornalísticas, e isso deve ser amplamente coibido, mas elas geram reações na população. Isso sem contar que quando você faz uma matéria de forma de cunho jornalístico verdadeiramente, uma matéria limpa, sincera, clara, né, assim, com grande ética, com grande responsabilidade, a gente deve ter no sentido de que aquilo está criando uma fonte histórica, né? Toda matéria jornalística é uma fonte histórica, e ela é uma fonte histórica importante. Imagina as matérias que nós escrevemos todas para Cristais, que eu mantenho guardado na minha casa, todas as revistas que eu fiz, sendo pesquisada daqui
a 40 anos, a daqui 30 anos. Imagina se eu começo a criar mentiras ou alguns fatores não existentes dentro dessa gama de matéria, né? Por mais que essas matérias tenham criado aqui embaixo algum conflito, alguma, né, assim, é, alguma disputa da narrativa entre contras e a favores, Uhum. então, assim, o jornalista precisa ser muito responsável com os atos que ele está cometendo, com o que ele está tentando transmitir, Isso. né? Não, é verdade. Lembrando, eu te ouvindo agora, né? E foi o que eu falei para a Cíntia no nosso primeiro episódio, né? Que Cristais, principalmente, é uma cidade que sempre gostou muito disso, né? Cristais teve já vários jornais, vários canais de comunicação, e hoje, né, nosso segundo episódio, que é mais um, né? Que você já, a Gazeta de Cristais, conta um pouquinho da história da Gazeta de Cristais pra gente. Então, eu acho que nesse ponto é muito interessante, você retratou muito bem isso com a Cíntia, eu assisti, até inclusive um abraço para a Cíntia, adorei o programa dela, me deixa sempre feliz ver ela com aquela disposição dela, né, com aquela felicidade toda, deixa qualquer um feliz, né? E agradeço muito pela citação que ela fez aqui com Sim. relação ao meu trabalho, né? Dito, eu acho que Cristais é uma cidade, sempre foi uma cidade diferenciada em diversos aspectos na região. E não foi diferente na área de comunicação. O, o primeiro veículozinho, vamos falar assim, um veículozinho, eu estou falando, não é pejorativo, não, é muito carinhoso isso. O primeiro veículo de comunicação que correu em Cristais Paulista era um jornalzinho feito no Grêmio Acadêmico da Unidade Escolar Estadual João de Faria, há muitos anos atrás, por uma turma de jovens, né, que se reuniram e eles, nas atividades deles e na postura e na busca deles por melhores atividades, né, de comunicação, nas melhores atividades de cultura, de educação, né, eles criaram um jornal chamado Explosivo. E esse jornal Explosivo durou muito tempo em Cristais. Durou bastante tempo em Cristais, com o ideário desse pessoal, com a busca da cultura que eles precisavam, com as reivindicações da época. O Explosivo tem uma história muito bonita, né? Sim. Ele surgiu num período em que a ditadura do Brasil era implantada naquele momento, né? E eles faziam o combate dessa ditadura, defendendo os pontos de vista daquela turma, daquela pessoa do Grêmio Estudantil, e chegaram até a ser expulso das escolas por causa das edições do Explosivo, né? Então aí a gente vê que sempre foi um relacionamento muito conflituoso entre comunicação e comunidade cristalense, né? Mas que teve uma história muito bacana. E a partir dali, eu acho que Cristais não deixou mais de ter o seu veículo de comunicação, independente de quem seja, né? Sim. Que nem, por exemplo, teve a Folha de Cristais com José Valdair, Folha de e Cristais. isso, e o pessoal do José Valdair. Logo na sequência desse pessoal, eu estava em fase de crescimento, ainda não formado na universidade como um comunicador. Eu comecei logo em 1993, em maio de 93, eu comecei a fazer o jornal Gazeta de Cristais, que buscava retratar o nosso cotidiano, mensalmente eu buscava retratar o nosso cotidiano, e era um jornal visivelmente voltado para o registro histórico, né, da nossa cidade. Isso me deu a possibilidade de fazer muitas pesquisas históricas, escrever mais de 8 revistas, diagramar, fotografar, né? Então, assim, nós fomos uma comunidade tradicionalmente acostumado com o sistema de comunicação. Em um determinado momento, eu deixava de fazer a Gazeta, mas eu tinha outros títulos de jornais, como Cristais Agora, Cristais Aqui, que nós fazíamos, né? Nós tentamos aquele período rememorar o Explosivo e recriamos um jornal Explosivo. Sim. Independente de qualquer coisa, são todos acervos que nenhuma outra cidade do nosso porte tem. Por quê? Porque nós temos uma tradição muito grande de realização de comunicação jornalística aqui. Em 1993, quando eu começo a Gazeta, eu nem era jornalista noventa e formado. três então. Isso, em maio de 93. Tá bom. Eu, eu fundei a Gazeta em maio de 93 Uhum. e ela foi terminada alguns anos depois com 100 edições prontas.
Ah, bem. 100 edições soltas na comunidade. E como que Criou seria? muito conflito? Criou muito Sim. conflito. Eu era perseguido, tinha político que não gostava do que eu falava, tinha político que aplaudia, o Marcinho Dibe quase morria na rua de vez em quando. Tá, mas tudo bem, era o meu trabalho, né? Era o meu trabalho. E eu prezo muito e gostaria muito que isso desse, que isso tivesse uma continuidade em Cristais Paulista, que esse regime. Isso surge agora com o podcast, né, E novamente. hoje teria essa. Você voltaria hoje com a Gazeta num outro formato, num formato Então, eu não, digital? então, eu não sei se eu voltaria. Você tem essa vontade? Tenho muito essa vontade, mas eu não sei se eu voltaria por causa. Os desafios que a gente sabe hoje da rede social, né? Hoje é. Então, aí tem alguns fatores que precisam ser analisados. O primeiro fator mais importante é que, apesar do jornal impresso ele ser uma forma bacana de levar a leitura até a casa, ele é em vias realmente de extinção. Ele vai voltando para aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Amanhã, depois do podcast, você aqui pode ser um podcast de notícia bastante interessante e vai voltando tudo para a era digital. A maior dificuldade que eu tive com o jornal Gazeta de Cristais passa pelo sentido de que as pessoas em Cristais nunca viram o jornal Gazeta de Cristais como o meu trabalho. E aquilo era o meu trabalho. Eu tinha que escrever as matérias, eu tinha que diagramar, eu tinha que fotografar, eu tinha que vender as publicidades, porque os meus ganhos pessoais, o que mantinha a minha vida nesse período, saía dali. E sempre tinha um que falava assim: vou fazer para te ajudar. Isso era a morte. Para qualquer um, você entendeu? Eles não viam. Tinha pessoas que chegavam a perguntar para mim assim: ah, mas eu vou fazer propaganda na Gazeta porque aqui todo mundo sabe quem eu sou. Ele não se preocupou em nem um minuto com o registro dele naquele momento histórico, com a possibilidade dele ser lembrado daqui 30, 40, 50 anos, né? Ele não lembrou em nenhum minuto que quem não é visto não é lembrado, né? Que são Exatamente. aqueles preceitos da comunicação. Olha, você precisa ser visto, você precisa estar em todos os lugares, né? Porque se você não é lembrado, eu vou comprar uma calça, vou comprar uma camisa, eu vou comprar onde? Na loja que eu lembro que existe. Exatamente. Se eu vou comprar 1 quilo de arroz, eu vou comprar onde? No supermercado que eu lembro que existe, né? E na sua carreira de jornalista, qual foi o momento marcante que falou assim, ó, eu estou na profissão certa, que te marcou? Porque além da Gazeta, você trabalhou em outros jornais. Aí na verdade eu não tive um momento certo de descoberta de que foi o meu momento mais importante, porque escrever sempre foi uma característica minha. No estilo de vida que nós levamos, eu tive, por exemplo, como é que eu posso te explicar? Eu tive o prazer de ter nascido no seio do meu pai, que cuidou da gente dentro de um hotel e que com 6 anos de idade nós não podíamos frequentar a escola igual os outros meninos normalmente, né? A gente era alfabetizado em casa. E aí o que que aconteceu? Com 6 anos, 6 anos e meio, a gente sabia ler e escrever. A gente não era muito bem alfabetizado, mas nós já conseguíamos ler e escrever o que queríamos. E eu sempre escrevi, né? Então, assim, sempre foi uma coisa de ter a escrita gravada comigo. E como eu sempre tive o propósito de só trabalhar com aquilo que eu verdadeiramente gosto, o jornalismo caiu como uma luva para mim. Por quê? Porque eu ia fazer exatamente o que eu gostava. Eu ia pesquisar, fotografar, eu ia escrever, ia editar e ia mostrar para as pessoas. Eu sou meio exibido, né? Então, assim, estava perfeito para mim, né? Era o jornalismo. Eu costumo dizer que eu sou usufrutuário de todas as coisas que me apareceram espontaneamente. Eu fui massagista da Santa Casa durante 8 anos, do CTI. Amo fazer massagem nas pessoas. Até hoje eu tenho os meus clientes, atendo. Eu aprendi a cozinhar involuntariamente por uma necessidade que nós tínhamos. Hoje eu cozinho bem, graças a Deus, e ainda trabalho e ganho dinheiro com cozinha. Eu escrevo, dizem que eu escrevo muito bem, né? E se eu escrevo muito bem, é graças a esse treinamento que vem desde a infância, desde a alfabetização que meu pai fez com a gente. Nós somos autodidata, na verdade. Eu não fiz, o ensino fundamental e não fiz o ensino médio. Quando eu entrei na escola, eu já entrei na oitava série. Eu tinha que concluir a oitava série, porque nós prestamos prova, eu e o meu outro irmão Marcelo,
nós prestamos provas no Círculo Operário em Ribeirão Preto. O Marcelo teve que voltar para a sexta série para acabar de concluir a oitava, e eu peguei a oitava só um semestre. Então, assim, eu já entrei direto no colegial e eu já escrevia tudo muito bem, já tinha um português muito claro. Meu pai era um pouco, assim, sabe, ele era muito Vocês pragmático são em nisso. quantos irmãos? Da segunda esposa do meu pai, somos em três, porque meu pai casou 4 vezes, né? Então, é uma família bem grandinha aí, são três, depois mais três, depois nenhum, depois mais uma. Tem a rapa do tacho aí, que é a dona Jocasta Dibi, né? Que eu costumo chamar ela de Zarifona Fiote. Mandar uns abraços aqui pro Mil, acho que deve ser meu irmão, né? O Mil deve ser seu irmão. Um A abraço aí, Mil. Michele Navarrete, a Michele Navarrete, Marlene, Marlene, Patrícia Oliveira, Maria Aparecida Claro minha Dibi, madrasta, um abraço aí, Luiz madrasta. e eu não sei, Sônia Regina, Sônia a Regina, Marta, Marta. Clara, hã? O Luiz, tá? O Luiz tá aí também. Luiz, falou meu grande irmão Márcio Dibi. Luiz Henrique Schnetzler. Que é Isso. isso, Vitão? Você não conseguir falar. Ô, A Schnetzler, um grande Irene, abraço para você, meu amigo. tá vários Esse comentários cara é aqui. um irmão que eu tenho que eu amo de paixão, adoro. Que bom. É Ó, meu lembrando aqui, irmãozão. ó, Empório número um. Pode passando, Carla. Primeira costelada do Cantinho, dia 24 de agosto. Não esquecer. A Casa de Carne Malaquia. Grande parceiro nossa, a Carla Papelaria. Todos os dias novidades, presente. Muita coisa nova chegou semana. Nosso parceiro começando hoje, Pets e Grandes, Clínica Veterinária. E quem mais? Ah, falando, ó, dos sorteios aqui, ó. Um kit de cosmético da Samara, né? Nossa parceira aí, todo nosso segundo episódio, tá? Mas Flor de Magnólia, segue lá no Instagram. Um vale compras de R$ 50 da Ana Paula Nunes Modas. Muito Isso bem. daí, tá? No final vamos. E da papelaria vai ser um copo térmico, tá? Ó, ai, aqui, ó, o Luiz agradeceu, uma honra. O Alexandre Dibi, bicho, tá indo bem, A graças a família Deus. Dibi está aí presente. Tá Eu já em observei peso. que a família E, Dibi e está aí parece que presente. vai ter um evento, né, Vai esse ter um ano, evento, né? minha família comemora 100 anos no território de Cristais esse ano, já foi comemorado, quer dizer, já foi comemorado. A data foi 20 de junho. Dia 20 de junho de 1925, meu avô e minha avó pisaram em solo brasileiro pela primeira vez. Mas a festa da família vai ser dia 13 de dezembro, 13 né? de dezembro. Dia 13 de dezembro nós estaremos a festa de 100 anos da família Dibi em Cristais Paulista, em solo brasileiro. Chegando agora, no momento, no nosso quadro, que foi muito surpreendente, né? O da Cíntia Flávia. E agora, eu sempre peço para um convidado nosso mandar uma foto para a gente saber qual é o fato, né? Do Marcinho, uma foto só não ia dar, né, Márcio? É, Uma foto só de 100, 200 mil? 270 mil. 270 mil fotos o rapaz tirou. Isso eu Para não estou escolher contando. uma foto, aí ele Então, falou assim: eu isso, posso mandar um pouquinho mais de uma? Tá isso bom, eu não estou Marcinho. contando as minhas fotos particulares, né? São só as fotos de viagem, Só de viagem. 270 mil. Agora, as minhas particulares deve ser aí Ô, umas 10, Márcio, 15 mil. então, a foto e o fato. Vamos para a primeira foto. Vamos lá. Carla, fotos. Fotos e fatos. Tá, ele pode procurar no cantinho aí, que tá aí no cantinho. Tá no cantinho, tá? Isso, a primeira foto. A Então, primeira foto. Márcio, qual que é o fato dessa foto? o fato dessa foto foi um projeto que eu criei, chamado, o nome está ali, Recrearte. Essa foto ela é de 1996, foi o primeiro Recrearte que nós fizemos na cidade. Eu acho que o Recrearte foi um projeto dos mais fantásticos que eu pude fazer na Secretaria de Cultura, enquanto secretário de Cultura. Na época era a gestão Miguel Marques, 1996, era o fim da gestão do Miguel Marques. Eu pedi autorização para desenvolver esse projeto. Foi um projeto que durou muito tempo, que todo mundo na cidade gostava, que todo mundo na cidade adorava. E esses aqui foram os meus primeiros ajudantes.
Várias pessoas aqui da Várias família, né? pessoas, tem várias pessoas, Pedrinho, eu tô aqui, a Érica, minha prima, a Tuta, né? Juliano, né? Os meninos Navarrete, a Nós Cleusa, vamos né? O eu não Eltinho sei tá se ali, dá a para ver Silvana, direitinho, né? Não o dá para dar um Rodrigo zoom, né, Luan? Tricô. Mas depois a gente vai disponibilizar nos comentários as fotos, porque isso é muita gente, ó. O Então, Eltim, saudoso eu acho essa Eltim, foto muito relevante para minha Juliano, história, porque na Hernani, o verdade Hernani aqui? é Quem o que é? Hernani. O Lobão, Hernani, o Lobão, Eriquinha, o Xandinho tá por aí também, ali tem o Rodrigo Tricô, Tricô, ó, o o Tricô Luizinho aqui. Brocanelli, Luizinho Brocanelli, meu isso. parceiro. Eu tô aqui também, Marcinho, o vixe. Carlos Henrique, Maria Erlim, Tereza, o Pedro Paulo Porto Tereza, Nunes, Pedrinho, que legal, né? velho. Então, eu para mim essa foto é uma foto muito simbólica, porque na verdade, é, pela dimensão que o projeto Recriarte teve para Cristais, pelo que ele representou para Cristais, eu tenho sempre essa foto com muito carinho, eu olho ela sempre e lembro com saudade e com muito agradecimento de cada uma dessas pessoas que estiveram lá nesse momento que foi difícil, Que cara. ano que foi? 1996. 96, 96. Grande turma, um grande Vamos para a próxima abraço foto? para cada um deles. Muito bacana. Então, essa foto ela é de 1991 e ela tem um grande valor simbólico para mim, na verdade, entre todas as fotos que eu tenho, porque eu acho que nesse período, quando eu fui convidado pela primeira vez para ser Interior na monitor do praia, né? projeto Interior na Projeto Interior Praia, na praia. que nós fomos para o Guarujá. Esse foi o segundo? Porque eu acho que o primeiro eu Não, fui, eu acho que foi Bertioga o não, primeiro. eu não lembro se foi o Eu primeiro ou o fui. segundo. Eu sei que eu fui Primeira vez que fui convidado na com praia. esse, eu havia acabado de chegar de São Paulo. E a Maria de Lourdes Ferro, que era secretária da Educação no período, me falou, Márcio, você precisa ir com a gente fazer o monitoramento de um projeto interior na praia. Eu acho que essa foto ela é importante porque ela foi a minha, a minha oportunidade de dar a primeira amostra de que eu era capaz. Né? Assim, eu sempre fui muito sozinho e eu sempre lidei com as minhas coisas muito sozinho, mas quando eu fui convidado, que eu fui monitor nesse projeto, eu acho que a minha vida em Cristais mudou a partir daí, com relação a essa meninada maravilhosa que teve lá com a gente, que eu fui monitor de parte deles, junto com várias outras pessoas, né? Outras pessoas fantásticas também, o Ivo, né? Nossa, tinha várias pessoas, ela na gestão do Roberto Aurélio Leonardo, né? E eu tô ali, eu fui monitor dessa turma maravilhosa, tem grandes recordações dela. Muito Terceira forte. foto? Então, essa foto é uma das fotos mais emblemáticas que eu tenho, apesar de não ser uma foto com a imagem muito perfeita, mas ela é uma das fotos mais emblemáticas que eu tenho e eu vou te dizer por quê. Você percebeu alguma curiosidade nessa foto, não? Então, Não? não consegui. Já vou te contar, já já. Ah, Eu acho que essa foto retrata um dos momentos da juventude cristalense mais feliz sim. para nós aqui. A casa do Márcio Dibi, ela vinha se tornando um centro de encontro das pessoas, e eu sempre gostei muito disso. Para mim, se encontrar, ver pessoas se encontrando na minha casa era maravilhoso. Eu recebia todo mundo, nós tínhamos todo mundo juntos, né? E foi um período bastante feliz. E isso foi um ponto bastante simbólico dessa foto. Mas com o tempo e precocemente, nós fomos perdendo algumas pessoas aí, né? As três meninas da frente, amiguíssimas, queridíssimas, né? E essa foto foi ganhando cada dia um valor simbólico maior, porque Que isso, primeiro, então, pode falar. a primeira foi a Zaninha, né? Que tá de azul ali no canto. Aí logo depois a Lúcia A Gomes, Lúcia, nossa, a né? Que foi Lúcia. uma perda fantástica, me acompanhou. Pessoa sensacional. Ela me acompanhou em todos os meus trabalhos na prefeitura, ao meu lado durante 16 anos. Quando eu desanimava da vida, ela era que falava, não, Márcio, vai lá que nós vamos conseguir fazer. Eu falei, nós não vamos conseguir fazer. Ela, nós vamos conseguir fazer. E ela brigava o tempo todo comigo, porque tem hora que eu era ranheta, né? Mas é uma grande figura. E a Luciana, né? A Luciana Garcia, que era uma pessoa que não saía da minha casa. Nós tivemos grandes afinidades que também chegou a falecer muito precocemente, né? Eu acho que essa foto ela tem um sentido crescente, memorativo, né? Assim, que me faz ficar um pouco preso a ela, né? Aí está o Juliano, está o Marco, meu irmão, e está eu do lado de cá, né? Mas ela é uma foto crescente, ela me dá uma memória muito crescente, ela dá uma passagem de vida muito grande, e cada pessoa dessa que já se foi
deixou uma grande saudade pra gente, né? E olha só, as 3 meninas que já estão falecidas. E é isso. Ó, vamos para um pouco de abraço aqui. Ricardinho, Ricardo Pinheiro, Ricardo Pinheiro, grande amigo, adoro. Marcinha, Marcinho também. Marcinha, vamos aqui no YouTube. Ó, lembrando que daqui a pouco, tá? Vamos comentar que daqui a pouco vários prêmios, tá? Ah, ó, acabamos de receber aqui mais um prêmio, tá? Do Esquininha, um lanche hoje, hein, ó. Quem que não comeu lanche? Você não vai querer não, né, Marcinho? Claro, vocês queriam, tinha que ter dado Não, dois, um para o entrevistado e outro para não, sorteio, nós você não vamos, ó, concorda? Esquininha, ó. Eu acho isso muito injusto. Queremos você aqui patrocinando, Esquininha. Ô, Lucas, ó. Eu acho que Queremos cada você prêmio que aqui, entra hein? aqui, principalmente os lanches do Lucas. Isso Eu é. acho que ele tinha que ter mandado um para o podcast e tinha que ter mandado outro para o Pro entrevistado. convidado, com É certeza, claro, com é certeza. lógico. Vai mandar. Ô, Lucas, manda um lanche pro Marcinho depois, hein? Tá? Ô, Marcinho, vamos pra um bate-bola aqui, Bora lá. né? Um lugar no mundo pra viver. Aonde você está? Você pode viver em qualquer lugar, todos eles são Um belos. prato que ama fazer. Feijoada. Mas adoro fazer estrogonofe, macarronada, adoro fazer arroz, feijão, mas a feijoada é o prato da grande paixão que eu tenho como preferência alimentar minha, né? E que eu E quero ficar empurrando em cima dos outros. uma viagem inesquecível. Nossa, cara, eu fiquei 3 meses rodando pela América do Sul, fiz vários países, vários locais de ônibus, assim, sabe, eu fiz uma travessia muito difícil que era de Buenos Aires até Ushuaia, uma travessia de 6 dias para descer de ônibus, cortando a geleira da Cordilheira dos Andes, e depois para subir foram 14 dias até o deserto do Atacama, e depois fui para Bolívia. Enfim, foi uma das maiores viagens que eu fiz em 3 meses, 22 mil quilômetros, né? Então, assim, foi uma viagem fantástica que eu acho que jamais vai sair da minha memória. Uma foto que mudou sua vida. Minha, a onça que eu tirei no Pantanal. Essa é famosa, hein? Então, essa onça, Conta a história. essa onça, estávamos eu, o Bruce e o Igor Garcia numa canoa. Não, aliás, era assim, ó. Todos os anos, quando vai uma equipe de pesca, Mandar um abraço pro Bruce. mandar um O abraço Bruce pro já tá na Bruce. lista, vai estar aqui com a gente batendo um papo. Isso, manda um abraço pro Ele e o Bruce. Igor, né? História de pescador. O Igor, grande amigo nosso, tá em Isso. Então, Brasília. e eu tenho algumas histórias com ele. Porque quando eles vão para o Pode Pantanal, contar, não é história de pescador, não, né? não, não é história de pescador, não. Quando eles vão para o Pantanal, para Porto Jofre, especialmente, eu sou o cozinheiro deles. Eles vão, ficam uma semana e eu vou para cozinhar café da manhã, almoço, janta. É uma maravilha, porque também me dá um dinheiro para eu juntar para as viagens, né? Então eu faço esse trabalho de acompanhar equipes de, de pescadores para esses locais, né? E eu sou muito esperto para cozinhar. Quando eu estou fazendo o café da manhã, 70% do meu almoço já está pronto, depois eu fecho o almoço, quase 70% da janta já está pronto, deixo sempre comidinha pronta, cafezinho pronto, lanchinho pronto. Bom, beleza, e sobra tempo para eu passear. Mas eu consigo passear nas imediações e dar uma volta de canoa com os pescadores quando não é muito longo, né? E das 3 vezes que eu fui, eu nunca tinha visto onça na minha vida, assim. Eu sempre sonhei, eu quero ver uma onça. Eu falava para eles, eu quero ver a onça, gente. Eu tenho que ver uma onça, eu tenho que fotografar uma onça. E era muito bacana, porque da terceira vez que eu fui, toda hora os pescadores que estavam com nós lá, eram 18, Bruce, Igor e tinha vários outros, toda hora eu chegava, eu vi a onça, eu vi a onça. E aquilo eu já estava ficando irado, enciumado, invejoso, e eu queria ver a onça também, né? Mas tudo bem, eu estava lá para cozinhar, então eu não podia falar nada. Até que o Bruce chegou para mim e falou assim: larga essa cozinha no último dia, larga essa cozinha aí hoje do jeito que tá, fecha tudo aí, encerra tudo, vamos com nós que você vai ver a onça hoje. Quando você não vê a onça hoje, você não vai voltar aqui para cozinhar para nós. Eu falei, bom, se os patrão tá mandando, né? Vamos embora, né? Ué, vamos embora. Deixei tudo lá, organizei tudo e fomos. Cara, foi 15 minutos de navegação no Rio São Lourenço. A hora que a canoa virou assim, que eu olhei e falei assim, Igor e Bruce, tem uma onça ali, pode parar. Pode ir naquela direção e tem uma onça ali. E tá lá a onça no barranco, lá com as patinhas para baixo, olhando para nossa cara. E a gente para 25 metros, assim, uns 25 metros, máximo 25, 30 metros dela.
Ela levanta, dá aquela esfregada no chão com quem diz assim, não chega não que eu vou te atacar, aquilo ali, eu tava trêmulo, eu não sabia se era de nervoso, se era de emoção, o meu intestino parece que fazia barulho, parece que ia me dar uma dor de barriga imensa, eu não sei se eu tava com medo, se eu tava emocionado, né, mas enfim, eu comecei a tirar foto. O Igor começa a pegar peixinho no balde e jogar para a onça. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ô seu filho de mamãe, você para de fazer isso, porque se ela acreditar que tem carne aqui dentro dessa canoa, ela pula aqui em 5 segundos. E a única carne boa que tem aqui é a nossa, viu? A carne que ela gosta é vermelha, é a nossa. Então você toma cuidado. Aí ele deu uma acordada. Cara, mas eu tremia tanto, eu não sei se era emoção, se era medo, mas eu tirei 163 fotos da onça. Fiz filme, fiz vídeo, e eu trouxe para cá 163 fotos. Até inclusive uma delas eu fiz um grande pôster, que é o que está na minha sala, saiu numa propaganda do podcast aqui, não sei se você viu. Esse último Saiu, vídeo que eu saiu, gravei vi, tem, vi, tem vi, a vi, onça. vi, Então, vi. esse pôster eu vendi 9 ou 8 Tem pôster aqui, dele. ó, a Maria Alice. Maria Alice é Maria Alice é sua, minha prima sua também. prima, né? Isso, minha prima Eu já também. vi o Prima quadro. muito querida. Aliás, eu tenho a promessa de dar um quadro da onça para ela, porque ela Aí, gostou e ela quer pôr na aí, sala dela. aí. Eu vou fazer, Maria Pode Alice, eu vou cobrar, fazer. pode cobrar, pode Eu vou cobrar, pode fazer. cobrar ali. Ela tá vendo você ali, ó. Isso, eu vou fazer o quadro para você. Você vai ganhar de presente um quadro da onça. Um sonho que ainda não realizou. Então, eu acho difícil falar sobre um sonho que eu não realizei quando eu Ou tenho uma tanta coisa. viagem, né? Então, Uma mas viagem que ainda não. todas. Não, mas deve ter uma, né? Falou, Ah, eu putz, não essa sei. daqui eu acho que Não, seria. assim, não sei. Até chegar o outro, né? Ó, ela falou, ok, obrigado. Ela, Eu ainda tenho algumas coisas para conhecer, como falta uma partezinha da América do Sul, que é a parte mais difícil da América do Sul. Eu ainda tenho uma parte da Europa que eu quero conhecer. Eu ainda tenho algumas coisas na América do Sul. Então, assim, todos os lugares eu quero conhecer e qualquer um deles que aparecer, né? A minha primeira vez na Europa, por exemplo, apareceu na minha vida aleatoriamente. Eu não tinha pretensão de ir para a Europa antes que eu tivesse terminado de fazer a América do Sul. Mas eu tenho uma prima muito querida, inclusive, a Leila, que queria ir conhecer a Europa, mais especificamente Portugal, e ela me fez o convite. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, a passagem de avião ida e de volta e a hotelaria eu vou te pagar. Eu vou dar para você, de presente para você. Só que você trabalha e trabalha muito, porque você precisa de 1.500 euros para você levar. Eu falei, tá, beleza. Eu consegui os 1.500 euros e fui fazer essa viagem, mas foi uma viagem feita para a Europa, aleatória. Ela apareceu no meio do aham. caminho, né? Assim, ela não estava prevista, mas foi bacana, foi E lindo, qual que é a né? próxima agora, viagem? Então, esse ano eu tô meio quietinho, porque, assim, eu não sei te dizer por quê, parece que as coisas estão meio paralisadas, né? Então, assim, eu tenho que juntar uma certa quantidade de dinheiro, eu tenho sempre o meu cofrinho de dinheiro que eu viajo, reponho, viajo, reponho, viajo, reponho, viajo, reponho, para poder viajar, né? Eu quero ver se a próxima viagem que eu faço é para a Espanha, quero ficar uns dias na Espanha, uns dias não, é até bastante dia, porque eu quero conhecer bastante coisa da Espanha. Então, eu já fui em Portugal, fui para a Itália o ano passado, né? Nós ficamos 28 dias na Itália e aí agora eu quero, quando der, ir para a Espanha o mais rápido possível. E continuar tentando fazer as viagens que eu E tenho. desses países, principalmente países, teve alguma experiência gastronômica diferente? Assim, Então, toda comida é que diferente. assim, que, por exemplo, essa daqui eu gostaria, eu experimentei, gostei. É tudo muito diferente quando a gente tem o hábito alimentar brasileiro, que é um dos melhores hábitos alimentares do mundo. Podem falar o que quiser, podem discutir o que quiser, pode se sentir chique o tanto que quiser, mas a comida brasileira é a melhor comida que existe no mundo. Eu tive na Itália recentemente, e só para você ter uma ideia, não estou falando que a pizza deles é ruim, não. Tá? Pelo amor de Deus, a pizza deles é maravilhosa, uma massa super fina. Só que assim, se você pedir uma pizza de presunto lá, vem a massa fininha, macia demais, com molho, uma fatia de presunto, uma folhinha verde por cima, que eu esqueço sempre o nome, mas eu adoro aquilo lá. Manjericão. Manjericão. Isso, manjericão, isso mesmo, e uma folhinha de manjericão. Não tem tipo mais nada.
nela, porque se eles verem, eles ficam bravos com Não você pode de pôr verdade. Não pode ketchup, não pôr pode pôr um monte de ketchup, não pode pimenta. tomar com café e leite igual a gente faz, não pode comer pizza amanhecida, pizza tem que ser na hora, não pode ser gelada, tem que ser quentinha. Então não faça nada disso na Itália, né? Mas cá para nós, a pizza do brasileiro tem azeitona, tem ovo, tem mussarela, tem presunto. Muito queijo. Não, é É muito muito. diferente, não é? Então, assim, a nossa alimentação é muito diferente. É gostoso? É gostoso, mas não é a pizza brasileira. Eu tenho preferência em todos os países que eu vou, eu encontro um certo grau de dificuldade com a minha alimentação, justamente porque é uma alimentação muito diferente da nossa. E não é que eu não estou sujeito, é que eu viajo como mochileiro, eu sou mochileiro. Então, assim, o mochileiro, ele não preza pela gastronomia. Ele quer saber se ele tem dinheiro para comer um pão com mortandela, que é o que eu faço. Você entendeu? Ele quer saber se ele tem dinheiro para comer uma empanada na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, que é o que eu faço. Eu sinto falta de alguma comida, por exemplo, na América do Sul. Não adianta você sentir falta de arroz e feijão, meu chapa. Você não vai comer arroz e feijão em nenhum país da América do Sul. Tanto é que eu saí agora da Bolívia recentemente, tinha feito uma viagem para o Peru de 25 dias. Quando eu saí, eu fiz a travessia de ônibus da Bolívia. E todas as vezes que eu saio de algum país da América do Sul, a primeira coisa que eu procuro é um restaurante no primeiro local que eu paro, na divisa do Brasil com o país. Aham. Me dá um prato de arroz, feijão, ovo, bife e batata frita. Não tem igual. Não É existe verdade. igual. Pode falar de comida gourmet de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto do mundo. Eu não tenho esses hábitos assim de que eu vou viajar, as pessoas me indicaram um restaurante chiquérrimo, vai lá e come essa comida. Não, eu para mim não interessa disso. Eu preciso reservar o meu dinheiro para ir mais Mas, longe, né? Que é o meu grande objetivo. Gosto de comer, gosto de experimentar, gosto. Mas muitas vezes eu deixo de comer um prato muito sofisticado para poder falar assim, não, eu tenho dinheiro para ficar aqui mais 3, 4 dias, excelente. né? Ô, Márcio, na sua carreira profissional, você foi secretário de Cultura e secretário da Educação? A minha carreira pública, ela aconteceu muito por acaso, no período de 1993, quando eu recebi um chamado do Miguel Marques para comparecer ao gabinete dele, era o prefeito 93, 96, tinha acabado de ser eleito, e ele me convidou para uma reunião no gabinete. Quando eu entrei nessa reunião, ele virou para mim e falou assim: a partir de hoje você é o meu secretário de Educação e Cultura. E eu olhei para ele e falei assim: eu não tenho condições nenhuma. Você tem condições, sim, eu sei que você tem condições, e eu vou te dar todo o aparato que você precisar para você fazer um belíssimo trabalho, porque Cristais precisa que seja feito um Que ano que belíssimo foi? trabalho. 93, 83. né? Aí eu passei uns 4 anos com ele, fiz um grande trabalho para ele, Aham, né? Assim, tem o projeto da pré-escola, que foi um projeto que eu projetei, que eu fiz o pedido do dinheiro para a construção desse prédio onde funciona a aham. pré-escola, porque antes era só 4 salinhas ali que tinha do lado. Eu criei vários projetos para a educação naquele período, comecei a lidar com a cultura fazendo vários eventos. Bom, esses foram os 4 anos do Miguel Marques, né? Acabou, dia 31 de dezembro, o comissionado é Sim, desligado. aham. Quando o Roberto assumiu, em 1997, ele me convidou novamente. Você vai voltar, mas você vai voltar. Eu tenho compromisso com a área da educação, mas você vai voltar como Na cultura. secretário de cultura. Aí eu fiquei mais 3 gestões para frente na área da cultura. Quando Você o Hélio passou por Conto, quantas gestões? eu nem sei Assim, direito, mas como acho que foi secretário, mais 6. ou menos. Assim. Eu Seis. acho que foi Seis, 6. foi o Roberto e depois foi Aí o foi o Roberto de novo, depois Roberto. voltou o Miguel de novo, Aham. depois eu acho que foi 6. Até que nós chegamos no Hélio Conto e o Hélio Conto me passa para mim a secretaria de esporte, né? Aonde eu comecei a trabalhar. Isso, onde você começou a trabalhar. Aí ele me passa a secretaria de esporte e eu acoplei na secretaria de esporte, porque eu sempre carreguei Aham. comigo, informalmente o setor de cultura e também de turismo, Turismo. né? Que eram as praias que a gente trabalhava, esporte, cultura e turismo, que foi a criação da secretaria quase que praticamente informal que nós criamos, né? Exatamente. A- Era originalmente a Secretaria de Esporte, Esporte. né? Uhum. Mas eu carregava informalmente o setor de turismo da prefeitura e o setor de Setor de cultura cultura. continua E comigo. como que você vê hoje a cultura no país?
Olha, se a gente for analisar a cultura brasileira como um todo, a gente vai dizer que ela é muito forte. Uhum. Muito. O brasileiro tem 27 estados, cada um com a sua cultura diferenciada, e tudo isso vira uma massa moída, um remolejo que é muito bom. Que é uma Você coisa que entendeu? você falou Né? isso, né? Vamos citar aqui que o Márcio foi juiz, como fala? Jurado. Jurado, Ó, jurado por quantos eu fui anos no 5 carnaval? anos, 5 anos. mais um ano eu fiquei na suplência Aham. e 4 anos eu julguei, né? Mas só para terminar ali a questão da cultura, eu acho que o Brasil tem uma cultura muito forte. Não Aham. dá para classificar assim, a cultura é boa. Eu acho que tem entrado um lixo no meio disso tudo que precisa ser mais bem estudado, Sim. sabe? Assim, que precisa ser melhor trabalhado. Não que não tenha valor cultural, mas eu acho que tem determinadas coisas, assim, tipo, por exemplo, eu não consumiria. Como Entendi. elemento da cultura, eu não consumiria, tá? É claro que tem muita gente que gosta, mas, né, nem por isso deixa de ser uma cultura agressiva, né? Então eu acho que precisa tirar parte dessa agressividade que a própria cultura apresenta hoje, né? Tem muita coisa bela no Brasil. É isso aí. Gente, então nós estamos, infelizmente, né? Estamos chegando no nosso final, porque o bate-papo poderia ir longe, né? Tem muita história, muita conversa ainda, culinária, fotografia, dava para Não passar faltarão outros várias. lugares. Vai voltar, vai voltar. História profissional, que a gente falou pouco, né? Somente Sim. da cultura aqui. Ah, verdade, verdade. Só Tem para lembrar canta. o Fernando aqui, só para lembrar o Fernando Silva, a minha música predileta não é a que você acha que é pau, é pedra, é o fim do caminho. A minha música predileta nesse mundo é o Riacho do Navio, corre pro Pajeú, o Rio Ah, Pajeú vai desaguar no São Francisco. Entendeu mas agora ou todo, não? todo mundo adivinhou, tá? Todo mundo sabia que era você. Tá? Agradecer os patrocinadores, né? Pode começar, Carla. Pets e Grandes, começou hoje. Clínica Veterinária, grande parceiro, se Deus quiser, por muito tempo. Pode passar. Pode número um, Samuquinha, tá? Cantim. Vamos sortear daqui a pouco mais um convite para Costelada do Cantim, 24 de agosto. Casa de Carne Malaquia, o Alisson, grande parceiro nosso também. Carla Papelaria, essa daqui, ó. Tá. Marcinho, vamos sortear o. Você ajuda a sortear? Ajuda a sortear, bora lá. Então vamos lá. E se eu ganhar? Não pode. Aí, ó, tá vendo? Marmelada. Tá vendo? Eu não posso participar do Trapaça. sorteio. Só porque eu sou Trapaça. Vamos entrevistado, eu não começar posso participar do no, sorteio. no Facebook? No Facebook, Carla? Como é que é esse sorteio? Carla. É os comentários. Ó, um abraço pro PC, o Cleston, parceiraço lá de Jericoara assistindo. Tá? Fala um número aí, Marcinho. Qualquer De número. 1 a 30. 25. 25. Facebook? Ah, vai ser, ó. O primeiro vai ser o kit cosmético da Samara, tá? Ah, Aí, eu tá vendo, sabia, eu Marcinha? Tá sabia, vendo, eu Marcinha? sabia O que que era que trapaça da acontece? Marcinha. Tá vendo o que Ó, que acontece, Marcinha, Marcelina Maciel? Você ainda me compromete. Marcinha ganhou um Grande amiga, kit merecido. Pode dar pra de ela. cosmético da Samara, Pode dar pra ela, da merecido. Flor de Magnólia, tá? Sigam lá, Grande parceira de trabalho parceira também, mas que eu já Samara, tive na vida. tá? Obrigado, Samara. Marcinha. Mais um de 31 a 60. De 31 a 60, 52. 52. Eu tô escolhendo rápido para ser aleatório, tá? Não tô pensando, não. Aí, tô falando. A Marta Aparecida Souza Piraí ganhou um vale compras de R$ 50 lá da Ana Nunes Quer que eu te Moda. fale quem é ela, não? Quero, lógico que Minha quero. priminha querida, Aí, França. aí. Família Dib Uma amiga em querida de um peso, lado, ganhando um prêmio, tá? uma prima querida do outro lado, Agora ganhando um nós vamos prêmio. para os comentários do YouTube. Ó, quem tá no Facebook, corre lá pro YouTube para comentar que nós vamos sortear agora um copo térmico, tá? Lá da Carla Papelaria. Tá bom, Que eu agora acho pode. também que tinha que ter dois aqui, né?
Fala o número de 1 a 30. 12. 12. Copo térmico, tá? Amanda Jorge. Amanda. Você tá brincando. Que? É minha prima Amanda Jorge, ela é um posto de saúde. Oi, gente, minha Amanda família. Jorge. Gente, Tá a aí minha mesmo. família nessa cidade está na quinta geração. Somos em mais de Amanda 218 Jorge. elementos. Amanda Jorge. Agora Fala, o Rodrigo. lanche do Esquininha, tá? Lanche do Esquininha. Do 30 ao 60, Marcinho. Vamos por aí de 30 aos 60, vamos por o 17. Do 30 ao 60. É verdade, dos 30 aos 60 eu confundi. Vamos Do colocar 30 ao aí 60. 39. 39. 39. O Alisson Fernandes. Alisson Fernandes, tá? Ó, pode. A Carla vai passar para pro Lucas. Na Carla Papelaria é só passar lá e pegar o copo. No Vale Compra ela vai passar para Ana Paula, quem ganhou. Só procurar o local, tá? Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp pro podcast, tá bom? E vamos lá. O que, que é mais? Ah, um fardinho de cerveja lá Isso é bom, do hein? Empório número 1. Agora pode falar aí do 70 ou 90, Marcinho? 88. 88. 88. Hã? Tá contando os comentários, gente. Como que é? Rosinei Belotti Silva. Rosinei Belotti Silva, tá? É lá no Empório número 1, tá? Procurar o Samuel, tá bom? Agora Parabéns a é. todos. Ah, tá. Um corte de cabelo lá do Charles Pérez, tá? Lá do Charlinho. Pode falar aí do 1 ao 90. 12. 12, 12. Lá no início, lá no início. Quem tá na live desde o início. Corte de cabelo lá do Charlinho, Charles Pérez. Carlos Carlos Barcelos, Carlão, aqui da Barcelos. City Confecções. Ó, Carlão, só Abraço, procurar o Carlão. Charlinho. Vou mandar para ele o contato, mas Quarta pode ir cabeleireira direto lá, bem tá a bom? tua aí que você tá precisando Carlos mesmo. Barcelos. Agora lá do Cantinho, tá? A costelada do Cantinho, dia 24 de agosto, a partir do meio-dia. Priscila e Patrícia, Zé Gustavo, Alan e Alan e Leonardo. Leonardo e o churrasqueiro, tá? Não é, Lu? Agora pode falar, Marcinho, do 1 ao 150. 132. 132. Convite costelada do Cantinho. A Amanda estava aqui no início, né? Apresentou a costelada. Antes, agradecer ó, e falar de novo, né? O meu parceiro de bancada aqui hoje, o Daniel, teve um compromisso, não pôde estar aqui com a gente, comentário, as histórias dele, que ele tem muito, ele gosta de meu grande parceiro, mas no próximo, semana que vem, ou é quarta ou é quinta, mas nós vamos divulgar nas redes sociais, provavelmente na quinta-feira, tá? A partir das 19 horas. Carla, qual que é o centro e? Esqueceu? Ó, quem ganhou foi a Patrícia Oliveira. Patrícia Oliveira, ela pôs, acabou de pôr, eu. Acabou de ganhar. Patrícia. Depois a gente fala. Vai procurar a Amanda, tá? A gente vai mandar seu nome pra ela, tá? Costelada do Cantinho. Tem mais algum prêmio? Mais algum sorteio? Tá? Marcinho, te agradecer Eu é que agradeço. pelo bate-papo. A gente tinha muita conversa ainda, a gente vai ter, se Deus quiser, o primeiro de muitos, tá? Que você vai vir, vou te convidar para a gente entrevistar outras pessoas que estiver aqui. A gente tem um projetinho de convidar os amigos para entrevistar os entrevistados também, tá? Ok. Agradecer novamente nossos patrocinadores, o Cantim, Pets e Grandes Clínica Veterinária. Ah,
Empório número 1, Samuel, Casa de Carne Malaquia, Carla Papelaria, tá? E também quem que é, doou os brindes, né? A Samara, Flor de Magnólia, Ana Paula Nunes Modas, o Esquininha e o Charles Pérez, tá? Quem ganhou, só procurar, tá? Vamos ver aqui algum comentário aqui que pulou, Marcinho. Ó, o Vamos. Ruiter, grande amigo também. Twitter. Amanda Raiz, Sara Dias, Eliana Barcelos, mandou um abraço pro Marcinho. Gente, chegamos ao fim. Hoje tivemos que antecipar a live, né? Porque Compromissos a equipe profissionais. aqui tem um compromisso profissional agora às 19 horas, né? Mas eu acho que foi um sucesso. Que compartilhe, que quem não assistiu desde o início, volte lá no começo, assista, compartilha, dê like, né? Igual o Bento, mandar um abraço pro Bento, pra Helena, meus filhos, Isso, pra minha mãe. Bentinho, Se eu não mandar Helena. Um abraço pra ele, fica muito bravo. Ele fala, papai, tem que falar, ó, dê um like, se inscreva e comente, compartilhe, tá? Ele tá me ensinando, tá? Desculpa qualquer coisa, alguma falha nossa. O celular tocou no início aqui, mas isso acontece, né? Marcinho, muito obrigado. Se Eu você é que agradeço. quiser deixar um recado, o Eu pessoal que tá agradeço muito ali. aí pela participação, pela disponibilidade. Estou à disposição todas as vezes que o podcast me aceitar aqui, tá? É um grande prazer e continuo dizendo que continuem com o trabalho que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é de extrema importância para a história de Cristais, tá? Muito obrigado. Vamos engaranhar mais e mais seguidores Deus para quiser. fazer esse canal crescer. Isso daí, um bate-papo muito bom hoje. E obrigado a todos os que estiveram presentes aí nas redes Foi bastante sociais, gente, graças a né? Deus. Um grande Graças a Deus. abraço Pelo e horário, muito obrigado. a expectativa superou as expectativas, Obrigado né? pelo prestígio. Eu me Tá? sinto prestigiado. Obrigadão. Então, agradecendo de novo, né? Dê um like, se inscreva, compartilhe, comente. Semana que vem estaremos de novo. Já fechamos já, tá? Mas aí a gente vai divulgando. A gente gosta de fazer um suspense. E muitos prêmios semana que vem, se Deus quiser, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Abraço. Deus.